quero compartilhar com você nesse vídeo duas visões que eu tive. Foram visões da parte do Senhor. Nessa visão, eu estava andando com Elon Musk. Nós estávamos andando e ele estava me mostrando algo. E de repente nós subimos numa plataforma, uma torre, semelhante àquelas torres que os foguetes dele sobem, saem e descem. Você sabe, aquelas torres. E eu lembro que nessa visão, nesse sonho, eu subia nessa torre com ele. Eu via ele nitidamente andando e me mostrando algo, eu seguindo ele. E aí nós começamos a subir nessa torre. E agora o sonho muda. De repente agora, eu me vejo na casa da minha avó. Eu estava na varanda. E eu vi 3 satélites. Eram como se fossem drones, mas não são drones, eram cilindros. Eles eram assim, com cilindros. Eles estavam meio próximos, me observando. Então eu estava na varanda, de repente eu notei que tinha algo me observando. Quando eu olho, eram essa espécie de satélites no formato de cilindros. Estavam assim, né, bem próximos. E aí quando eu olhei, eu percebi que aquele satélite já sabia tudo a respeito de mim. É como se ele estivesse me olhando e já sabia quem eu era e tudo a meu respeito. E na hora eu saí correndo, entrei na casa da minha avó, falando: vó, tem um satélite ali fora. E o sonho acabou. Quando eu acordei, eu refletindo sobre este sonho, entendi que era uma visão espiritual. Eu nunca tinha sonhado com Elon Musk. E eu entendi que esta era uma visão de que a tecnologia dele vai ser usada pelo anticristo. Então, a certeza que eu tive é que é uma tecnologia seria usada pelo anticristo. Eu tenho até ela escrita aqui, ó. Mano, tá aqui de 29. Eu escrevi sobre essa visão. E também até cheguei a desenhar. Desenharam os satélites, como eu vi no sonho. E na sequência que eu escrevi, que no dia 30, eu lembro que eu vi uma reportagem, uma notícia, de que os chips da Neuralink, o governo americano havia, autorizado a Neuralink a começar a fazer testes em humanos. Então, quando eu vi aquela reportagem, na hora eu lembrei da visão que eu tive, um dia, 2 dias antes. E na hora eu entendi que uma coisa estava ligada com a outra. Que no sonho eu via o satélite, via a plataforma, que é um projeto espacial de Elon Musk, e a Neuralink, que é responsável pelos satélites, que estão aí, já são centenas, milhares de satélites que já estão ao redor da Terra, fora os que ainda vão ser enviados. Então, há essa ligação entre os satélites e os chips da Neuralink. Neuralink é o chip cerebral e a Starlink são os satélites. Então, eu entendi que essa é uma visão onde Deus já estava me dizendo que a tecnologia de Elon Musk vai ser usada pelo anticristo para controlar a humanidade e que uma coisa está ligada com a outra. Tanto os satélites da Starlink quanto os chips cerebrais da Neuralink. E o segundo sonho, segunda visão que eu tive com Elon Musk, nessa visão eu estava andando por uma cidade, eu estava numa cidade e eu ouvi as pessoas falando do Elon Musk, elogiando Elon Musk, todo mundo empolgado com Elon Musk, animado com Elon Musk. E eu olhava assim nas ruas e eu via que pessoas simples tinham carros da Tesla. E na hora eu entendi que o povo estava muito animado, empolgado com Elon Musk, como se ele fosse uma pessoa realmente incrível. E eu via que pessoas comuns tinham carros da Tesla. E eu vi um carro da Tesla estacionado numa calçada de um bairro simples, de uma cidade simples. E naquele sonho, que eu lembro do sonho é que eu ouvi essas vozes, todo mundo elogiando Elon Musk. E no sonho eu dizia: meu Deus,
Será que esse povo não vê, não enxerga que este homem está como anticristo? E aí eu acordei. Isso foi no dia 7. No dia 10, olha isso, passado mais alguns dias, é como se nas duas visões Deus estivesse me mostrando algo antes de acontecer alguma notícia. E aí no dia 10, qual foi a grande notícia, né? Que o mundo aí celebrou os feitos de Elon Musk. No dia 10 do 10 de 2024, ele apresentou aí ao mundo seus carros autônomos, aqueles robôs, naquele evento chamado We Robot, que ele apresentou sua tecnologia e o mundo vibrou. As autoridades do mundo inteiro elogiando Elon Musk. Teve também aquele satélite que voltou na de ré, estacionou ali na plataforma. Todo mundo ficou maravilhado com aquilo. E aí eu lembrei da visão que dias antes eu tive sobre o Elon Musk. E agora, né, eu vi essa situação, todo mundo elogiando ele. Então, o que eu entendo disso? O que o mundo espiritual está tentando nos mostrar? Não só a mim, mas eu creio que mais pessoas começaram a ter esse discernimento. É de que a tecnologia do Elon Musk vai ser utilizada pelo anticristo. Se ele é o anticristo, não sei, isso aí eu não posso afirmar. Mas o que eu compreendo por essas visões é que tudo isso faz parte do sistema da besta e que nós estamos muito próximos da manifestação do anticristo. E olha que interessante agora, o Elon Musk ele está mais envolvido ainda com a política do que nos anos anteriores. De um tempo para cá ele começou a se envolver mais, né? Passou a ter uma posição política mais evidente. E muitas pessoas estão empolgadas, animadas com ele, justamente por causa desse viés político conservador. Mas precisamos estar atentos aos sinais, porque todas essas tecnologias já estão aí e em breve o anticristo vai estar usando ela. E nós sabemos que a Bíblia diz no livro de Apocalipse que nem rico, nem pobre e ninguém vai comprar nem vender se não tiver a marca. Então nós estamos caminhando de forma acelerada para o cumprimento profético do livro de Apocalipse em um tempo em que a tecnologia vai nos controlar de uma maneira em que, sem ela, você não vai poder comprar e nem vender. Hoje você ainda faz alguma coisa, né? Com dinheiro em espécie, você ainda tem seus documentos ali, você ainda tem uma certa liberdade que nós estamos caminhando para acabar. Vai chegar este momento e esse tempo está chegando. Deus está nos alertando que todas essas tecnologias, por mais incríveis que elas sejam, elas vão ser usadas pelo anticristo. E o que nós estamos vendo é um sistema da besta tomando forma diante dos nossos olhos.